Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Eu, a professora Érica, estou aqui hoje para que possamos fazer a nossa correção dos fascículos 3 e fascículo 4, ok? Foram atividades que vocês responderam no caderno, portanto, para um pouquinho o vídeo, vai lá, pega teu caderno, pega teu lápis, abre nas atividades, abre na página onde você respondeu as atividades, tá certo? E toma nota de tudo, vai colocando certo, errado e observa bem o que você acertou e o que você errou. Eu já estou aqui no clima, espero que você também, porque já estamos em junho, graças a Deus. Bom, para começo de conversa, nós vamos observar esse pequeno fragmento, tá? Esse pequeno textinho retirado de O Guia dos Curiosos, e é um textinho que foi material de análise para a questão número 1. Então diz assim: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimentos e migrações. Então, esse textinho aí, retirado do Guia dos Curiosos, está trazendo informação. E a questão pede o seguinte: predomina no texto a função da linguagem. Então, qual destas funções, né, da linguagem está predominando nesse texto? Aí você pode dizer, professora, já respondi, já sei que está certo. Sim, e por que as outras estão erradas, não é? Por isso é importante a análise de cada questão respondida. Vamos observar. Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Há lá no texto a função emotiva presente? Nós vimos que não, não é? Não há esse sentido. O autor não quer trabalhar com o nosso sentimento, não quer chamar atenção de sentimento, não é? Nem fazer pedido, enfim. Então, letra A, descartada. Letra B, função fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. É o canal de comunicação aí quem está em evidência? Nós vimos que não, não é? Há sim a informação em evidência. Há sim a preocupação em transmitir uma informação. Então, letra B, descarta. Letra C, poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem? Percebemos que não, não é? Não há aí a função poética presente, não há uma preocupação em falar numa linguagem conotativa, né? Nós vimos que a linguagem denotativa, que é o sentido real da palavra, esta sim está sendo empregada. Então, letra C, descartada. Letra D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. É isso que o texto procura, orientar comportamentos? Não, percebemos que não. E nos resta a letra E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Ok, então essa sim nos serve, porque há aí a preocupação com a informação, uma linguagem clara, objetiva, direta, ok? Parabéns a quem acertou. Bom, já na segunda questão, nós vemos aí, qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. Então, nesta frase, né, qual dessas funções aí nós percebemos que está bem em evidência? É a função expressiva? Olha, nós vimos que não. Função apelativa, que faz um pedido ou dá uma ordem, né? Bom, nós vimos aí, quando ele diz ligue agora, olha o pedido sendo feito aí, né? Não perca esta oportunidade. Olha o apelo, não perca esta oportunidade. Função metalinguística é aquela em que a palavra fala da própria palavra. Ou seja, é como se fosse a poesia explicando a própria poesia. Função fática, nós percebemos que aí também não tem. Então, em todas essas aí, o que nos serve é a função apelativa, em que é feito um pedido, não é? Busca tocar o interlocutor, que esse sim é o objetivo, né? É o foco dessa frase aí, que é chegar até nós que estamos lendo ali a frase, ok?
Já no terceiro, diz assim, ó, com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Ou seja, a função metalinguística, ela tem a ver com qual desses elementos aí? Com o código, com o canal, com a mensagem ou com o receptor? Né? Vejam que são elementos que estão presentes na comunicação, nas linguagens, tá? Estão presentes. Agora, dentro da metalinguística, qual desses aí é o principal, aquele que vamos dizer assim, material de análise, de estudo dentro da metalinguística, ok? Está diretamente relacionada à metalinguística. Então, quando eu falo em código, eu estou falando de palavras, tá? Palavras. Quando eu falo em canal, eu estou falando de como a mensagem chega, através de quê? Qual é o canal entre o emissor e o receptor, tá bom? Qual é o canal? Como ele recebeu aquela mensagem? Através de quê? Quando eu falo em mensagem, estou falando, não é, do próprio conteúdo que está sendo lido ou está sendo falado. E quando eu falo em receptor, eu estou falando daquele que recebe a mensagem. Então, eu disse a vocês que a metalinguística, dei o exemplo, que ela é como se fosse a palavra falando da própria palavra. Né? Então, nós vemos que a resposta certa aí seria a letra A, código, né? Ou seja, a palavra. A palavra é o elemento mais importante, digamos assim, dentro da metalinguística, ok? Já na questão número 4, olha, questão de interpretação, viu? O texto seguinte também é de natureza poética, e isso é uma afirmação. Ele já afirmou que dentro desse textinho de Carlos Drummond já existe a função poética. Nele, qual a função secundária? Né? Ou seja, que outra função é possível encontrar nela também? Então, olha o que ele diz. Lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal, rompe amanhã. Neste caso aí, né, qual destas alternativas aí traz a função que também está presente nesse textinho de Carlos Drummond? Então, nós temos a função emotiva, função conativo-apelativa, função referencial e a função metalinguística. Observe que ele começa assim: lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal, rompe amanhã. Nesse caso aí, nos serve como resposta a alternativa D. Por quê? Ele explica através do código o próprio código, ou seja, ele explica com palavras a própria palavra. Isso é metalinguística. Perceberam aí? Lutar com as palavras é a luta mais vã, ou seja, eu uso palavras para explicar a própria palavra. No número 5, já até deixei marcadinho aí a resposta, porque eu quero analisar com vocês as outras questões. Qual das seguintes opções não se refere a uma característica da função poética? Alguns dos meus amores acabaram confundindo o enunciado, né? Porque ele diz, olha, qual das opções não se refere? E algumas pessoas marcaram aquele que se refere, não é? Então, olha aí, a presença da palavrinha não acabou causando confusão, hein? Cuidado, atenção na hora da leitura. Na letra A, diz assim, ó, privilegia a melodia e a sonoridade das palavras. Sim, é uma característica da função poética, não é? A melodia, a combinação entre os sons das palavras. Na letra B, utiliza uma linguagem elaborada e cuidada. Sim, afinal de contas, nós queremos atingir o objetivo, né, da comunicação. Eu quero atrair a atenção de alguém, né, utilizando para isso os sentimentos. Então, eu vou utilizar, assim, uma linguagem bem elaborada e cuidada. A letra C, nós já vimos que a resposta falo já dela. Mas na letra D, diz assim, ó, procura criar uma comunicação bela e inovadora. A função poética faz isso? Sim, né? Sim. Uma comunicação bela. Lembra do textinho da questão, né, anterior, quando falava
sobre a palavra, né? Nós vimos aí uma forma bela e inovadora, bonita de fala, não é? Mas lá também tinha a palavra explicando a própria palavra, por isso a metalinguística, tá? Mas havia, sim, uma forma bela de fala. Então, nessa questão, letra C, diz assim, utiliza uma linguagem denotativa. Opa, o que é a linguagem denotativa, você lembra? A linguagem denotativa é aquela em que a palavra é utilizada com seu sentido próprio. E nós percebemos que na função poética, não. Nós lançamos mão da função conotativa, em que as palavras são usadas com sentido figurado, né? Então, olha aí o erro, a troca, não é? De conotativa por denotativa, deixou aí a letra C errada, no sentido que ela não confere característica à função poética, não pertence à função poética, tá? Então, parabéns àqueles que analisaram bem, encontraram a resposta certa, e quem por acaso não acertou, não fica triste não. Na próxima você vai acertar, ok? Mas tome nota das observações. Bem, seguindo em frente, nós vamos ao fascículo 4, que foi a aula referente ao texto literário e não literário. Foi uma atividade bem menor. Observe. No primeiro textinho, trouxe aí uma receita, porém, uma receita diferente. Olha que interessante. Receita para lavar roupa suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coará ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Agora, nunca vi palavra tão suja como perda. O aconselhado, nesse caso, é mantê-las sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras de uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. Olha que texto interessante de Viviane Mosé. Nesse textinho, ela traz uma receita diferente. Não é uma receita de uma comida deliciosa, não é uma receita daquele bolo espetacular, porém, é uma receita que está tratando da própria palavra. Está falando da própria palavra. Olha que interessante. Vamos observar o segundo texto? No segundo texto, traz aí um conto. O famoso conto de fadas, que você já conhece muito bem. Mas será que ele é igual àquele que você já conhece? Vamos observar? É um textinho de Luiz Fernando Veríssimo. O conto de fadas da princesa moderna. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma. Eu, hein? Nem morta. Olha que textinho interessante. É igual ao que você conhecia? É igual aqueles contos de fadas que você costumava ouvir quando criança? A gente vê que há uma diferença aí, não é? No enredo, na forma que o Luiz Fernando nos demonstra, cria essa princesa, né? Então vamos à questão. Marque verdadeiro ou falso. O texto 1, que é a receita, é considerado não literário devido ao seu caráter utilitário? Parabéns a quem marcou falso, né? Nós vemos aí que ele é falso porque nós temos lá o uso da função poética, né?
há ali um sentimento envolvido, não é? Quando fala da roupa suja, usa também a linguagem conotativa, o sentido figurado dentro das construções das frases, ok? Então, parabéns a quem marcou falso. O texto 1 pode ser considerado texto literário, devido à exploração dos sentidos atribuídos principalmente ao termo palavra. Já até coloquei a resposta aí que é verdadeiro. Veja que esta segunda afirmação aí, ela se opõe à primeira. Ela diz, o texto 1 pode ser considerado um texto literário, verdadeiro. Nós vimos que há ali o uso da função poética, perfeito. O texto 2 é nitidamente um texto literário. Lembra? Texto 2 foi o conto, né? O conto de fadas. O texto 2 é nitidamente um texto literário, pois usa elementos fictícios, não mantendo uma aproximação com a realidade, uma vez que se observa elementos imaginativos, como uma bruxa e um sapo falante. Parabéns aí a quem marcou verdadeiro, não é? Nós percebemos sim, as afirmações aí estão corretas. Há sim o uso dos elementos imaginativos, né? Nós vemos aí que há elementos fictícios, então perfeito, parabéns. Já na segunda questão, nós temos aí uma questão de Enem. Trabalhamos aqui com interpretação, né? Então, muito importante uma questão como essa, muito importante também a sua análise. Então, observa aí, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Olha só, no próprio enunciado, ele chama a nossa atenção para a importância de, ao interpretar um texto como esse, observar as informações visuais, que são as imagens, né? Mas também os recursos linguísticos, as frases, as falas, até o textinho que está ali na parede. Então, vamos observar. Lá tem rede social. Quando nós falamos em rede social, pensamos logo, não é, numa esfera virtual, né? Numa comunicação à distância, mas utilizando para isso ferramentas tecnológicas. Então, na questão na questão letra A, ele diz assim, ó, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Quando nós falamos em rede social, pensamos logo na esfera, né, virtual. Mas quando esse pai, representado aí pelo homem, está na rede com a mãe e seus filhos, quando ele fala em rede social e nós observamos a imagem, a gente percebe aí uma rede, né, feita em tecido de malha. Então, a gente já percebe um segundo sentido para essa expressão rede social, tá? É como se a palavra tivesse mais de um sentido. E nesse caso aí foi sim atribuído. Então, parabéns a quem marcou letra A. Aí é a resposta certa. Mas, e por que as outras não estão certas? Vamos observar? Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Foi usada ironia aí? Nós percebemos bem que não é? A fala do personagem não denota ironia, não mostra forma irônica. Na letra C tem homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não há também essa separação aí, né? Não é objetivo do texto, da fala do personagem, trabalhar com essas questões de pobreza e essa separação, vamos dizer assim, de população pobre e população rica, mas sim trabalhar os vários sentidos que tem a expressão rede social. Na letra D, personificação para opor o mundo real pobre e o mundo virtual rico. Percebemos que não há também esse objetivo aí, né? Não há personificação aí presente, de forma alguma. E na letra E, antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Percebemos que também não foi feito isso aí, né? Até porque se fosse
Rede caseira de descanso, nesse caso aí não está denotando descanso, né? Observando o sentido. Observando a imagem, né? Fazendo essa relação da imagem com o que o personagem falou. Então, percebam que tudo parte da interpretação. Todas as questões aqui analisadas, nós tivemos que ler os textos, entender o texto, ler a pergunta, entender a pergunta. É isso que você deve fazer em todas as atividades. Não importa a disciplina, português, matemática, história, geografia, em qualquer situação. Até quando você estiver andando na rua, né? Os letreiros, as propagandas, tudo você deve ler, buscar entender, observar o contexto, observem as imagens, né? Para ter uma perfeita compreensão daquilo. E a partir daí, construir uma opinião sobre algo, enfim. Neste caso, veja que foi bem simples analisar esta imagem, mas para isso nós tivemos que observar a fala, o contexto, não é? O desenho, todos esses elementos, tá certo? E eu tenho certeza que se por acaso você não acertou, numa próxima vez você acertará, porque agora já sabe tudo direitinho o que fazer, não é verdade? Bom, terminando nossa correção, eu deixo para você, olha que imagem linda, eu deixo para você o meu abraço virtual. Este quadro, né, é do pernambucano, que eu gosto muito dos trabalhos dele, chamado Romero Brito. E o nome dessa obra é Abraço. Então eu deixo para você o meu abraço virtual, o meu abraço assim mesmo à distância. Muitas saudades, mas logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos nos encontrar, tá certo? Tchau, tchau.